Olá pessoal que falou, e hoje eu vou trazer um vídeo de One Piece. E antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e deixa um like, compartilhe para seus amigos e etc. Agora vamos começar logo o vídeo. Arco de hoje, Arco de Sabaody. Sim, estamos chegando no final da parte 1 de One Piece, não aqui da parte 1 não, do pré-time skip. E assim, gente, pra quem não sabe, One Piece tem a época do pré-time skip e a época do pós-time skip. Bom, ainda estão na época do pré-time skip, ou seja, depois vai ter o time skip, mas ainda vai ter mais uns 2 arcos para terminar o pré-time skip, que é o arco na prisão de Impel Down e o arco de Marineford, que irão fechar o começo de One Piece. E sim, agora vamos começar da onde nós paramos. Finalmente eles chegaram no arquipélago de Sabaody. Bom, após o Caio e sua tripulação chegar no arquipélago de Sabaody, uma coisa acaba acontecendo. Ah, Lohan, mas o que é essa coisa que acaba acontecendo? É bem simples. Bom, eles acabam encontrando uns piratas lá reunidos, já que lá tem uns caras chamados de A Pior Geração, ou Supernovas, como eles também são lançados, quer dizer, como eles também são chamados. E bom, os Supernovas tem alguns membros que são ele o Trafalgar Law, Leobrando Kid. Só vai dizer, não são de zoeira, tá? Tipo, Leobrando Kid é de zoeira, cara. O chefe da máfia, que é outro membro. A rapariga de cabelo rosa, que é outra membro da pior geração. Eu também tenho o MC Drake, o ex-Drake. Drake como outro membro. Tem também o Macumbeiro. Também tem o Anjo Negão Bodybuilder. E também tem o, o MC Apu, que é outro membro lá da pior geração. E também a regra de chegar na pior geração, tu tem uma recompensa que supere os 200 milhões de berries. Ou seja, e ele já tinha uma recompensa de 200 e sei lá quantos milhões de berries. Então tá aí 2 novos membros da pior geração. E só pode dizer, é um pirata ter mais de 200 recompensa e entrar dentro e chegar em Sabá hoje. Ou seja, após o Caio e o rei fazer uma reunião com esses caboclos aí, com essa galera aí, acaba que durante o arco de Sabaody o Caio acaba descobrindo uma coisa que deixa ele muito puto de raiva, que é descobrir que tá rolando venda de escravos. Então Caio vê isso e fica com ódio no coração. Ele vai lá e dá um socão no Teriubito, que é um dragão celestial. É tipo, Teriubito é tipo os arrombados que estão no máximo do poder de abaixo só dos Gorosei, que são as 5 estrelas anciãs. Eu acho que é esse o nome, traduzido em português. E eles são abaixo só dos Gorosei. Eles são nobres mundiais. E todos os dragões celestiais são muito arrombado, cara. Nossa, a maioria
É um bando de arrombado. Mas tem alguns que se salvam. Alguns que se salvam. Alguns. Não é todos também não. Então, continuando. Depois disso, o Kishibe aparece lá e fala assim: Então, Caio, você. Diabo é isso? E o Caio, espanquei o cabeça de. Eu dei um porradão na cabeça de aquário. Então o Kishi fala assim: Você enlouqueceu, desgraça! Isso aí é um Gorosei arrombado. Um quê? Não, quer dizer, isso aí é um Teriubito desgraçado. E o que é isso? O cara não sabia o que era. Então ele fala o que era o Teriubito, assim. É uma das pessoas mais importantes do governo, é um nobre mundial. E o Caio é uma pessoa importante, então. O que é que de ruim pode acontecer? Ele pode mandar um almirante pra caçar a gente. E o cara fica com medo porque sendo a última vez que ele enfrentou um almirante, lá mais ou menos 200 e sei lá quantos episódios atrás, na última vez que ele enfrentou um almirante, um almirante ele perdeu. Então o cara fica tipo, ih, rapaz. Então sim, acaba acontecendo. Depois de sair de lá, eles se reúnem e aparece um gordinho aí da marinha com um machadão chamado de Sandomaru, que tá com um bocado de robô parecendo o Bartolomeu Kuma, que são os pacifistas. E assim, os pacifistas vão lá e tipo, os pacifistas eram muito difíceis de derrotar, cara, no pré-time skip. Eles tentavam, mas eram derrotados e precisavam de 5 ou 6 pessoas para derrotar um único pacifista. Bom, depois disso, nessa luta contra os pacifistas, e foi bem difícil, aparece ele, o Almirante Kizaru. Então, o Almirante Kizaru, ele acaba dando a sua na maioria, só que depois de um tempo, aparece o Silvers Raid. Dizem que ele dá uma bicuda na bicuda do Aokiji, e assim o Raid dá uma pisadinha no Aokiji e no Sentomaru e nos pacifistas e obriga eles a fugir. Junto com os Teriubitos, são obrigados a fugir, esse bando de vagabundo aí. Daí porque o Raid botou moral e botou tudo pra sair mamando. Então após isso o Raid se apresenta e tal, o cara descobre que ele é o braço direito do Rei dos Piratas. E o Rony faz uma das melhores cenas desse arco, que é o Rony dizer assim: Então, se você é o braço direito do Rei dos Piratas, o que é o One Piece? One Piece. E ele fala assim: Isso não te interessa, rapaz. E sim, depois de um tempo, o Caio e tal, ele decide treinar com o Rayleigh para ser tão forte quanto o Rayleigh, já que o Rayleigh botou simplesmente o almirante da marinha para chupar dedo. Mesmo o Rayleigh tendo nos seus 70, 80 anos, o Rayleigh botou moral. Então o Rayleigh meio que enrola dizendo que não e dá uma condição de, cara, se tu comprar uma cachaçinha pra mim, eu treino você. Cara, se você varrer a casa, eu treino você. Tava só enrolando o carro e tal. Mas depois disso, umas coisas acontecem. O Caio acaba tendo que fazer umas coisas aí e tal, e aí o Caio descobre uma coisa no jornal. Aparece lá o jornaleiro, entrega os jornais, e o Caio descobre que Portgas de Ace e Finger de Fred, ambos os dois foram capturados pela marinha. Então o cara fica desesperado e vai lá salvar o irmão dele e o irmão de consideração dele. Ou seja, os irmãos dele.
E aí termina esse arco